Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Jeremias 13 e 14 e vamos ler o último capítulo da primeira carta de João. Então, se você leu a Bíblia, leu 1 João comigo, deixa aí nos comentários. Eu li 1 João em 2024, tá bom? Vamos à nossa leitura. O cinto de linho, essa é uma história, um evento aqui que acontece com Jeremias, né? Ele é usado aqui por Deus para montar praticamente uma parábola, né? Para que por meio dele uma história fosse contada e as pessoas pudessem entender. Então, assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levanta-te, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Olha que interessante a ilustração montada na prática através de Jeremias e um cinto. É como se Deus tivesse escolhido para si um cinto e se apegou a ele, por isso colocou na cintura. Né? Assim como o cinto, versículo 11, se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, para que fosse seu povo, para que fizessem parte, né, de Deus, né, pudessem estar amarrados em Deus. E aí, na ilustração, ele tem que pegar o cinto, levar para um lugar onde esse cinto vai apodrecer. E isso vai simbolizar, então, o desagrado de Deus e o que Deus faria acontecer com o seu povo. Iria apodrecer a glória do povo, o orgulho do povo de Jerusalém e do povo de Judá. A jarra de vinho agora. Disse-lhes, diga-lhes também essa palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: assim diz o Senhor. Eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores desta terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles. Nada me impedirá de destruí-los. Então, uma outra parábola aqui através de uma jarra de vinho. Jeremias deveria dizer ao povo, em algum momento, em algum contexto, toda jarra de vinho deve ficar cheia de vinho. E aí, isso provocaria
essa afirmação da parte do povo, né? Da parte das pessoas. Olha, todo mundo sabe que tem que ficar cheio de vinho. Mas é isso seria uma deixa para vir essa mensagem de que Deus faria encher os moradores daquela terra de embriaguez. Então eles seriam feitos em pedaços, iriam ficar atordoados, entorpecidos diante ali do sofrimento que eles iam passar. Que Deus não teria pena deles. Apelo e ameaças, versículo 15. Ouçam e prestem atenção, não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor seu Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha, humilhem-se e sentem no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas e não há ninguém que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos os cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado? E seu lindo rebanho? O seu lindo rebanho? O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte, por que me sobrevieram estas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão de suas maldades que as abas de sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Olha o que Deus está falando aqui, né? Assim como um etíope, os homens, as mulheres da Etiópia sempre foram e ainda são negros, né? Uma cor muito escura na sua pele. É possível mudar a cor? É impossível mudar a cor deles. E o leopardo, que tem as manchas, seria possível retirar as manchas do leopardo? Também não. Se fosse possível, também seria possível tirar o mal, né, da vida do povo de Deus, de Israel. Também vocês poderiam fazer o bem sendo acostumados a fazer o mal. Então, Deus usa um comparativo aqui de uma coisa impossível para mostrar a gravidade do mal entranhado na vida do povo de Deus. Por isso eu os espalharei como a palha que é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim, eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém, você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca, grande seca em Judá. Judá anda chorando, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água. Voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias, e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros, e ofegantes sorvem o vento como chacais.
os seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel e redentor do teu povo, no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Porque serias como homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar? Mas tu, Senhor, estás em nosso meio e nós somos chamados pelo teu nome. Nós, não nos abandones. Olha aqui, um diálogo, né? Nós temos aqui palavras do Senhor, né, a respeito do seu povo, do sofrimento. E aí aqui o versículo 7, talvez palavra de Jeremias, né? Como que falando em nome do povo diante de Deus. Ainda que as nossas maldades são um testemunho contra nós mesmos e tal, ele pede misericórdia, né, da parte de Deus. Não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. E agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem dele. E aí, novamente, Deus falando a mesma coisa. Quando jurarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que profetizando em meu nome sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte. A eles, a suas mulheres e a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia sem cessar, porque a virgem filha do meu povo sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua mão tem nojo de Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Novamente, é possível que sejam palavras de Jeremias em nome do povo. Mas também é possível que Deus tenha dito essas palavras aqui como representando o sentimento correto que o povo deveria ter. Versículo 20 ainda, né, da perspectiva do povo falando ao Senhor. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, e temos pecado contra Ti. Não nos rejeites por amor do Teu nome. Não desprezes o trono da Tua glória. Lembra-te e não anules a Tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és Tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em Ti esperamos, pois Tu fazes todas estas coisas. E aí no versículo 15 vai vir a resposta de Deus.
Jeremias. Muito bem, agora vamos a 1 João, capítulo 5. Lembrando que é uma carta, João é o autor, e ele então agora vai caminhar para o encerramento da sua carta, dizendo o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Olha só como os mandamentos estão aqui estritamente vinculados ao amor. Ao amor. A maneira certa de amar, a maneira genuína de amar, é guardando os mandamentos de Deus. Porque é Deus quem é amor, e é Deus quem ensina o que é amor, e é Ele quem diz como devemos amar. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Isso aqui está no centro da nossa fé. Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus é o Filho de Deus. É isso que nos faz nascer de novo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, o tríplice testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Um texto difícil, eu precisaria estudar um pouco mais, ou relembrar, né, o estudo que já fiz desse texto. A água, nesse contexto, certamente tem uma relação com a purificação, com a pureza, com a santidade. O Espírito, provavelmente aqui tem essa conexão com a verdade, no sentido da palavra. E sangue pode ter a ver com a ideia do sacrifício que Jesus realizou. Então, o Espírito, que é a palavra, que é a verdade, a unção, né, de Cristo como o Santo de Deus e o seu sacrifício, estes são unânimes num só propósito: a palavra, a santidade de Cristo e o seu sacrifício. Pode ser que tenha a ver com isso, pode ser que não. A gente precisa estudar um pouquinho mais. Bom, se você tem a Almeida Revista Atualizada, tem um trecho entre colchetes que está omitido aqui nesse texto. Esse trecho entre colchetes da Almeida Revista Atualizada, ele é um trecho muito útil para defender a Trindade. Depois, se você quiser, tiver curiosidade, vá dar uma lida lá. Ele aparece em muitos excelentes manuscritos, mas não nos principais, vamos dizer assim. E a Nova Almeida Atualizada optou então por não inserir no texto aquilo que está entre colchetes. Nesse texto aqui, em outros ela mantém.
Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esse versículo 13 aqui é chave para a compreensão de toda a primeira carta de João. É possível que um dos grandes objetivos, se não o grande objetivo de João ao escrever essa carta, seja fornecer conceitos, verdades claras para que os seus leitores, os cristãos da sua época, pudessem saber se eram ou se não eram nascidos de Deus, se eram ou se não eram salvos, se tinham ou se não tinham a vida eterna. É possível que pairasse essa dúvida, né? Por isso o tempo todo ele está falando, essa é a evidência de ser nascido de Deus, é isso que faz, quem crê no Filho tem a vida, e assim por diante. Ele está o tempo todo defendendo isso, e aqui nesse versículo 13 é muito claro, ele diz, olha, eu escrevi essas coisas a vocês que creem em Jesus, o Filho de Deus, creem no seu nome, para que vocês saibam que vocês têm vida eterna. E muita gente tem essa dúvida, né? Eu não sei se eu sou salvo, se eu não sou salvo. Às vezes a gente pergunta, você tem certeza da sua salvação? E a pessoa diz, olha, eu não tenho certeza, mas eu estou buscando. Olha, se você está buscando, é melhor você parar de buscar, porque você não vai alcançar. Porque a vida eterna é algo que se obtém pelo simples ato de confiança em Jesus como Filho de Deus. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, é simples assim. E a partir disso decorre uma vida de busca de santidade, de pureza, de obediência aos mandamentos. Ninguém é nascido de Deus se não guarda os mandamentos de Deus, como a gente está vendo aqui. Então, é possível sim. E é um alvo a ser buscado, essa certeza da salvação. Essa certeza da salvação é possível. A Bíblia, a palavra de Deus, ela, como um texto como esse, ela nos mostra que é algo desejável e possível. Nós temos convicção a respeito de sermos salvos em Cristo Jesus, de termos vida eterna. Versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado e não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Esse trecho aqui fala do pecado que leva à morte. Há uma associação sempre feita, né, desse trecho aqui com o trecho lá de Mateus 12, quando Jesus diz que sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O pecado que leva à morte é a incredulidade. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse digo que não se deve pedir. Deixa eu ver qual que é o texto que está sendo mencionado aqui, é de Marcos 3, 28 e 29. É justamente o que eu falei aqui. Mateus 12 e Marcos 3. Fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, que seria atribuir ao demônio, ao diabo, a Satanás, a obra que procede de Deus. Bom, é um dos textos complicados aqui do Novo Testamento. Depois você pode estudar mais se você quiser. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Isso, João já falou várias vezes, acho que essa é a terceira vez nessa carta que ele está falando. Por isso que eu falo, 1 João é um livro espiralado, ele repete, ele volta, ele vai e vem nos assuntos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele.
sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse versículo 18 também, em relação ao Almeida Revista Atualizada, tem uma pequena diferença, né? Diz aqui, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ponto. Isso aqui é tranquilo. Aí vem a diferença aqui, ó. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Na Almeida Revista Atualizada, aqui, se não me engano, é porque aquele que é nascido de Deus o guarda. Com uma referência, aquele com A maiúsculo, a Cristo. Aquele que é nascido de Deus, Cristo, o guarda. Guarda aquele que é nascido de Deus e que é pecador. De forma, então, que o maligno não lhe pode tocar. Mas a tradução é tão difícil aqui. Tem até um texto aqui respaldando, ó, Tiago 1,27. Que é interessante, ó, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, esse que é nascido de Deus, ele se guarda para não se contaminar com o mundo. E Judas 21, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida. Então, mantenham-se no amor de Deus. Quer dizer, existe, lógico, a ação de Deus em nos preservar e nos guardar, mas existe também essa obrigação de nós nos guardarmos, nós nos santificarmos, nos purificarmos, nos mantermos no amor de Deus, né? Como eu tento sempre explicar. Essas coisas são uma única moeda que tem dois lados, né? Por um lado, nós somos guardados por Deus. Por um lado, Deus é soberano em nos guardar. Por outro lado, nós nos guardamos para Deus. Nós nos esforçamos para perseverar em Deus. Então, é a mesma moeda, é a mesma coisa. É Deus agindo e nós agindo também. Certo? Então, eu creio que as duas traduções são possíveis e são verdadeiras, no sentido de que Cristo nos guarda, mas também é verdade que nós nos guardamos. E eu creio que a tradução melhor seja essa mesmo, tá? Porque a fraseologia ficaria estranha, né? Sabemos que aquele que é nascido de Deus, eu e você, não vive em pecado, porque aquele que é nascido de Deus, que é Cristo, e não tem a palavra Cristo, não tem Filho, não tem nenhuma referência direta a Cristo aqui, nos guarda também. Então, eu creio que não faz muito sentido, faz mais sentido como está aqui na NA. Sabemos que eu e você, que somos nascidos de Deus, não vivemos em pecado. Por quê? Porque nós que somos nascidos de Deus, nos guardamos. Nos guardamos. E o maligno não nos toca. E são duas verdades verdadeiras. Que não estão em contradição uma com a outra. Deus me guarda e eu me guardo. Tá? Deixe-me ver aqui, eu ia abrir aqui a Almeida Revista Atualizada só para confirmar a frase. Inclusive eu preguei sobre isso bem recentemente, em algum dos meus últimos sermões, em Lucas 11, trata ali justamente da possessão demoníaca, né? E muita gente tem esse medo, né? Será que eu vou ser, será que eu posso ser possuído por um demônio, né? Aí tem aquele trecho que fala que o demônio sai da pessoa e volta com 7 demônios piores do que ele. Será que eu posso ser um desses? Né? Se você quiser ver meu sermão lá, entra lá no YouTube, você assiste meu sermão no canal da igreja, tá bom? Deixa eu ver aqui, versículo 18. Sabemos que todo aquele com A minúsculo, que é nascido de Deus, não vive em pecado, antes aquele com A maiúsculo, que nasceu de Deus, o guarda. Então, realmente, eu acredito que a NA fez bem em fazer essa tradução aqui. É o que eu acho que faz mais sentido e não está errado teologicamente, de maneira alguma. Né? Tem esses textos que comprovam isso, especialmente esse de Tiago 1,27, que fala que
aquele que pratica a verdadeira religião guarda-se incontaminado do mundo, tudo tranquilo até aqui. Também sabemos, finalmente, então agora o versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós sabemos, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com Jesus. Eita, esse texto aqui é maravilhoso para mostrar que Jesus é Deus. Ele é Deus, Ele é a vida eterna, Ele é o verdadeiro, Ele já veio e Ele nos dá entendimento para o conhecermos. Nós estamos nele. Amém? Será? Glorificado seja o teu nome, Senhor, porque de forma soberana e graciosa o Senhor se revelou ao nosso coração, nos chamou eficazmente, nos atraiu para ti, nos deu um novo coração para crer, para amar. E nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos no verdadeiro. Estamos em Cristo Jesus, porque cremos no Filho do Senhor Deus. E por isso temos a vida eterna. E se alguém, ó Deus, que tem acompanhado essa leitura, não tem convicção da sua salvação, não tem certeza, ó Deus bendito, usa essa palavra, usa a tua santa palavra, o teu Santo Espírito, para que essa pessoa, Deus, possa ter essa convicção no seu coração, não baseada no seu sentimento, não baseada na confiança em si mesmo, em ter condições ou poder de te obedecer, de seguir tua palavra, não. Que essa convicção seja fundamentada exclusivamente na fé em Jesus Cristo. Que quem crê é salvo. Quem crê no Filho de Deus tem a salvação. É o que a tua palavra nos diz, Senhor. Então abençoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos como o cinto de Jeremias, apegado a Ti, amarrado a Ti, Senhor. Não permita que nós sejamos lançados para longe e venhamos a apodrecer. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de cada irmão e irmã que tem acompanhado essa leitura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.